Se assim como eu, você também tem objetivo ou um projeto, você sabe o quanto que é importante que a gente consiga desenvolver o hábito da constância, não é mesmo? Às vezes a gente tem até claro o que é para fazer, quer fazer, mas mesmo assim não conseguimos. Bom, eu me chamo Laís e o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês de uma maneira muito prática, muito clara, o que eu tenho feito na minha vida e como que eu parei de usar as minhas circunstâncias desfavoráveis ao meu favor. Talvez você esteja pensando que eu tenho um cenário ideal, tempo sobrando, mas na realidade não. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de trabalhar. Eu sou trabalhadora CLT, então eu saio às 7 horas da manhã, chego às 7 horas da noite. E eu justamente tinha esse pensamento de que eu não tinha tempo sobrando, eu chegava muito cansada, eu não tinha energia, eu não tinha as condições necessárias para fazer aquilo que me ajuda a crescer, a construir a minha Laís do futuro. Então, a primeira coisa, sem sombra de dúvida, que eu precisei reaprender a fazer foi a pensar. Então, qual é a qualidade do seu pensamento? Eu me lembro que toda vez que eu saía do trabalho, eu já ficava pensando que eu só queria chegar em casa, e isso eu já saía do trabalho com aquela energia lá embaixo, principalmente se eu fosse pegar ônibus. Hoje em dia eu vou de moto, mas quando eu pegava ônibus, você já se cansa o dobro, né, nesse trajeto. Então, eu já passava, já saía do trabalho e pensava que eu só queria chegar em casa, deitar no meu sofá, comer, sei lá, uma pipoca, um biscoito e descansar para ir cuidar das coisas. E nisso, lá se vai sem hesitação, 20, 30, 40 minutos que eu desperdiçava fazendo absolutamente nada, o que na minha cabeça era descansando, para e conseguir dar conta da minha casa depois. E aí, quando eu ia, imagina só, eu ia varrer a casa já meio morrendo, feito um zumbi, enfim, coisas que a gente olha assim e são tão besteira, né? É uma coisa tão supérflua você arrumar a casa, você se preparar para o seu outro dia. É o básico, é o básico. Só que ainda assim eu estava pecando no básico. E por conta disso, eu já ia dormir tarde, tomava café tarde, e era uma série de coisas que faziam com que, na minha condição, eu não conseguisse acordar no outro dia e ter sucesso. Então eu tive que reavaliar tudo isso, e começando pelos meus pensamentos. Como que eu já saía do trabalho? Quais eram os pensamentos que eu ia nutrindo? Eu tinha clareza do que eu precisava fazer quando chegasse em casa? Eu tinha uma rotina estabelecida e organizada para que eu conseguisse ter sucesso? Eu ficava pensando assim, só quem não tem tempo, ou só quem tem um tempo muito precioso é aquele empresário, é aquele executivo, é aquela pessoa que a gente até no ditado popular fala assim, ah não, essa pessoa não tem um tempo de ouro, ela não perde o tempo dela com muita coisa, mas a realidade é que o tempo ele é valioso, precioso para cada um de nós. Todos nós precisamos valorizar o tempo que a gente tem, porque ele de fato é um bem inestimável e ele não volta atrás. Né? A gente não pode voltar no passado, a gente não pode voltar a 10 minutos atrás, a gente não pode voltar a 1 hora atrás, no ontem. A gente realmente precisa aprender a valorizar o nosso tempo, não apenas como aquelas pessoas que já têm uma carreira bem sucedida, já têm uma vida, um cenário ideal, mas valorizar a cunho de realmente dar importância ao que tem valor na nossa vida. E eu tive que reaprender a fazer isso, a começar mudando esse tipo de pensamento e mudando as conversas que eu tinha comigo mesmo desde o momento que, por exemplo, eu saía do meu trabalho, porque eu entendi quais eram os gatilhos que me levavam a fazer isso. Eu nem gosto dessa palavra gatilhos, né? Mas assim, eu entendi qual era a historinha que eu contava para mim mesma, sabe? Porque a nossa mente, ela é isso. A nossa mente, ela é baseada nas histórias que a gente conta para nós mesmos. É a forma como a gente se vê e a forma como a gente se enxerga que vai determinar os nossos resultados. E isso eu estou falando para vocês a respeito do que eu aprendi e tive que desenvolver, que é justamente uma imagem coerente com as nossas ações. É uma autoimagem coerente com aquilo que a gente quer e a gente acredita para a nossa vida. Se vocês quiserem, posteriormente eu posso até compartilhar com vocês um vídeo só sobre autoimagem,
que foi uma coisa que para mim, assim, depois que eu aprendi a desenvolver realmente, foi algo que mudou completamente a maneira de eu me comportar e de eu agir, porque a nossa autoimagem está completamente ligada aos nossos resultados. Então, o segundo ponto foi justamente aprender a corrigir os meus erros. Se os meus erros, ele nascia na forma como eu pensava e nas histórias que eu contava para mim mesmo, o segundo ponto foi, sem sombra de dúvida, olhar para os meus erros e não corrigi-los. Então, eu tive que, por exemplo, reorganizar a minha rotina como um todo. E eu tô falando aqui para vocês as coisas básicas das básicas, porque às vezes a gente acha que para ter sucesso, para desenvolver constância, para ser uma pessoa mais coerente com aquilo que a gente quer, a gente tem que ter uma chave mágica, um segredo do sucesso, a gente tem que aprender uma coisa nova. Mas se a gente só se concentrar em ser uma pessoa melhor do que a gente era ontem e a ordenar a nossa vida nas minúcias, nas coisas do dia a dia, aquelas coisas que aparentemente a gente não tá errando, que tá tudo bem, sabe aquela ideia de tipo assim, eu já sei o que é para fazer? Não, amanhã eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu lembro que meu esposo dizia muito isso, né? Porque a gente que trabalha CLT já tem um dia mais ou menos feito na nossa cabeça. A gente acorda, vai tomar café, a gente vai pegar o ônibus ou a moto, enfim, vai para o trabalho, faz o trabalho, larga o trabalho e volta para casa. Então, basicamente é isso, só que na realidade não. Na realidade, a gente realmente precisa ter clareza do que a gente precisa fazer. E eu falo para não apenas pessoas que são CLTs, mas pessoas que têm uma vida ocupada e que não conseguem criar tempo para executar as coisas que são prioridades, para executar as coisas que são realmente importantes e que a gente precisa valorizar mais. É uma questão realmente da gente saber gerir o nosso tempo. E tudo isso a gente pode aprender. Tudo isso a gente pode desenvolver, né? E se eu não tivesse mudado essa minha percepção em uma série de coisas na minha vida, porque eu vou contar para vocês, gente, eu só tô conseguindo gravar aqui esse vídeo. Eu não tô com hora aqui para mostrar para vocês, mas geralmente 5h20 é a hora que eu tô gravando aqui esse vídeo, porque eu acordo antes, né? 4 horas da manhã para conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer para me desenvolver, porque o cenário da minha vida, ele não estava fazendo sentido para mim. Eu não estava conseguindo desenvolver e ser a pessoa que eu sempre sonhei, ser a pessoa que eu desejo para minha vida, mas eu estava me embaraçando numa vida completamente sem sentido, a minha casa não estava bem, o meu casamento não estava bem, a minha profissão, por mais simples que seja, eu estava ficando completamente infeliz e triste o tempo inteiro, e isso estava cada vez mais sendo retroalimentado na minha vida, onde eu estava perdendo completamente o propósito e a alegria de viver, sabe? Eu estava realmente meio que fazendo as coisas só no automático, sem ver realmente muito sentido. E eu entendi que as coisas que eu precisava valorizar era justamente o básico para que eu conseguisse mirar naquilo que era ideal, para que eu conseguisse mirar naquilo que realmente fazia sentido. Talvez vai passar um ônibus, aí eu vou dar uma pausa. Pronto, eu acho que passou, mas eu espero que não tenha atrapalhado o vídeo. Então, eu tive que corrigir as pequenas minúcias, as coisas que são básicas, que talvez a gente ignore, as pedrinhas no meio do caminho que a gente tropeça, para que eu conseguisse realmente dominar as coisas que estão no meu controle. E às vezes a gente pensa que é algo muito elaborado, não. Mas se a gente não consegue dominar a nossa casa, se a gente não consegue dominar os nossos impulsos, se a gente não consegue dominar as nossas emoções, se a gente não tem o autoconhecimento necessário para que a gente consiga atuar na nossa vida de uma forma com que as coisas elas caminhem numa direção favorável, em que a gente avance, em que a gente se torne melhor um pouquinho todos os dias, em que a gente olhe para trás e diga, não, passaram-se 3 meses, passaram-se 2 meses, mas eu sei que hoje eu sou uma pessoa um pouquinho melhor. Seja uma pessoa mais paciente, seja uma pessoa mais compreensiva no meu casamento, seja uma pessoa que sabe ouvir no meu trabalho, seja uma pessoa que é dedicada nos estudos, seja o que for, mas se tornar realmente uma pessoa um pouquinho melhor, tenho a completa convicção de que vai
te dar a certeza que você está no caminho certo, que vai te dar a certeza de que não, a constância ela está sendo construída, porque realmente é isso que acontece. A gente não adquire constância de uma hora para outra. E vejam só, isso aqui entra no terceiro ponto, que é, além da qualidade dos nossos pensamentos e a correção dos nossos hábitos, a gente precisa entender que erros imprevistos vão acontecer na construção dessa constância, na construção desse hábito. E eu me lembro que toda vez que eu reorganizava a minha rotina ali no sábado, no domingo, e eu dizia assim, não, agora vai, essa semana vai. Acontecia que eu largava tarde do trabalho, eu ficava doente, chovia, enfim, acontecia qualquer coisa que me tirava assim do erro e eu dava a minha organização ali da semana como perdida. Eu dava aquilo que eu tinha construído perdido. E aí eu consegui entender, buscando, aprendendo realmente que constância não é uma linha reta. Constância, ela é mais aquela questão de... Sabe aquele ditado que a gente escuta de não importa muito a forma como você cai, mas a maneira como você levanta? Então, é basicamente isso. Não é que você nunca vai errar, que você nunca vai falhar, que imprevistos não vão acontecer, mas é muito a maneira como você retoma a este hábito, a maneira como você retoma aquilo que você tinha se programado. Então, se hoje eu não conseguir fazer, amanhã eu vou lá e faço. Se esses 2 dias realmente aconteceu uma coisa muito fora da curva, assim, sei lá, minha mãe adoeceu, preciso ir lá vê-la, aconteceu o pneu da moto furou, enfim, alguma coisa que realmente te tira ali do erro, te tira do caminho e faz com que você realmente não consiga executar aquilo que você se programou, se organizou, tá tudo bem. Tá tudo bem se você de repente um dia disse que ia acordar cedo e não conseguiu porque você não se organizou. Só lembra de identificar os erros, só lembra de corrigir no caminho o que está errado. E se realmente for algo que mesmo você tendo se organizado, se preparado para que não acontecesse, aconteceu, tá tudo bem. Prioriza o que é importante e no outro dia recomeça. Mas não tem essa mentalidade que eu tinha de que, não, tá tudo perdido. Eu era essa pessoa extremamente perfeccionista. E até isso eu tive que corrigir dentro dos meus pensamentos. Até para gravar aqui esse vídeo, demorei horrores, porque na minha cabeça nunca estava bom, porque na minha cabeça tinha que ter um cenário ideal, tinha que ter uma condição ideal, eu tinha que ter a forma que eu tinha na minha cabeça para conseguir gravar, que era perfeita. Então, eu deixei de fazer muitas coisas da minha vida, não apenas gravar vídeo, por conta desse tipo de pensamento. Muitas coisas mesmo. Muita coisa mesmo. E eu posso até falar para vocês sobre isso em um determinado vídeo, que é como o perfeccionismo ele nos paralisa. Então, assim, tá tudo bem se você errar e falhar, porque no erro que a gente aprende e avança. Então, resumindo para fechar, qualidade dos seus pensamentos, correção de erros, e se acontecer algum erro, algum imprevisto, não se preocupe, é só retomar e não parar. Não para, não deixa o teu objetivo, não deixa que aquilo que é importante para você, o teu sonho, aquilo que você quer conquistar na sua vida, seja impedido porque você se comparou com alguém, porque as coisas não estão do jeito que você gostaria, porque você falhou ali durante a semana. Não, prioriza sempre o que é mais importante, os teus sonhos, o teu tempo. No meu caso, também, para mim funcione e eu consiga caminhar com muito mais sucesso, é também a minha família e a minha casa ordenada. Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, deixe aqui nos comentários o que para você tem sido a maior dificuldade na sua rotina, no seu dia a dia. Se é a sua energia, se é a sua desorganização, se é os imprevistos que acontecem, enfim, não sei. Mas deixe aqui no comentário que eu vou adorar saber. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo.